Ok, então, vamos dar continuidade aí, boa tarde a todos. Continuidade aí no nosso curso de Deep Learning, depois das aulas práticas, semi-práticas. Bom, então, nas aulas anteriores a gente viu aí a parte de visão computacional, das redes convolucionais. E hoje, então, a gente vai abordar outro tipo de modelo, que são modelos orientados para processamento de sequências, séries temporais, mas principalmente sequências de streams, né, de dados, principalmente dados não estruturados, e que tem grandes aplicações aí para a parte de processamento de linguagem natural. Então, hoje a gente vai discutir aqui as principais topologias e a próxima aula a gente vai, então, discutir as aplicações dessas topologias em processamento de sequências. Ok? Bom, então, seguindo aí o nosso roteiro, a gente está aí seria a sétima aula, dentro do contexto aí do livro. Ok, bom, antes de começar a falar especificamente de modelos de redes neurais, tentar fazer aqui uma breve revisão sobre o processamento de séries temporais numéricas. Né? Que isso tem aí uma importância para a gente tentar entender e realizar as analogias necessárias para tratar os problemas de processamento de sequências. Né? Então, numa série temporal, uma característica extremamente importante da série temporal é a taxa de amostragem. Né? O que é isso? Porque hoje em dia, você tem muitos sensores digitais, mas mesmo que o sensor seja digital, em geral você está medindo uma grandeza que é analógica. Então, se eu quiser medir a temperatura dessa sala, por exemplo, por mais que eu tenha um sensor digital, um termômetro digital, a variável temperatura real ela é analógica, ela não é digital. Então, quando você digitaliza uma série, um sinal, de maneira geral, um sinal analógico, na verdade, essa digitalização ela é feita por períodos de amostragem. Então, você vai realizando amostras, né, com intervalo de tempo constante obrigado. Amostra com intervalo de tempo constante e o sinal, na verdade, então, é sempre a função desse período de amostragem. E esse período de amostragem, ou frequência de aquisição, né? A frequência de aquisição é o inverso do período de amostragem, ele depende muito da dinâmica do sinal. Então, por exemplo, se você tem um sinal que muda muito rapidamente, então você precisa fazer uma aquisição, né, desse sinal numa frequência tal que consiga perceber essa mudança. Ou, por outro lado, se você tem um sinal que muda muito lentamente, se você tem uma aquisição uma taxa de aquisição muito, muito alta, um período de amostragem muito pequeno, praticamente não vai haver mudança de um tempo para outro. Então, esse período de amostragem ele tem que estar aí compatível com a dinâmica do sistema que você está buscando modelar. E nem sempre a dinâmica da modelagem ela é a dinâmica da aquisição. Né? Em geral, hoje em dia, com toda essa evolução de sensores e etc., você tem muito facilmente taxas de aquisição muito altas, muito elevadas, mesmo para amostrar processos que têm uma dinâmica um pouco mais lenta. Então, via de regra, há que se
pensar sobre isso do ponto de vista da amostragem, do ponto de vista da modelagem, já que a maior parte dos modelos que realizam previsão de séries temporais e modelos dinâmicos, eles realizam previsão a um passo à frente, 1, 2, 3 passos à frente. Então, no caso em que você tem uma aquisição muito alta para uma dinâmica lenta, o próximo passo não significa absolutamente nada, é exatamente igual ao passo anterior. Então, isso é um pré-processamento que às vezes é necessário para que a gente tenha sucesso no modelo preditivo. Então, isso tudo é para falar que, embora a maior parte das variáveis que são, no caso numéricas, né, encontradas em processos e na natureza, serem contínuos, a nossa série ela vai ser discreta. Ela é discreta e ela considera que não há mudança ao longo, dentro desse período de amostragem. Então, na verdade, o que a gente vê é esse conjunto recortado aí. E aí cada índice T, esse T discreto, se refere a um instante discreto de tempo e não o tempo contínuo. Então, por isso que a gente consegue aí fazer essa analogia até na notação, fazer uma analogia na notação dos registros de um dataset. Beleza? Tá claro essa questão da amostragem? Bom, então, uma coisa muito utilizada em processamento de séries temporais é a utilização de filtros lineares. Né? E o que é um filtro linear? O filtro linear ele é um modelo linear que, a partir de um conjunto de parâmetros, ele vai produzir uma saída, vamos dizer, filtrada por esse conjunto de parâmetros. Tipicamente, em séries temporais, o filtro é aplicado, né, em instantes anteriores da amostra que você está observando. Então, se eu quero a amostra filtrada no instante T, ela vai ser uma média, uma soma ponderada, né, dos instantes anteriores, ponderada justamente pelo parâmetro do filtro. E a gente costuma utilizar um operador shift, né, que esse operador shift aplicado ao instante T, na verdade, Q elevado a K, né, aplicado ao instante T, ele é igual ao valor observado em K instantes anteriores. Uma questão de notação. E aí você consegue escrever essa fórmula aqui numa forma mais simples, né, em que esse WQ é um polinômio, né, que contém os parâmetros do filtro e as variáveis do polinômio é justamente esse operador shift que vai shiftar, vai atrasar a variável de saída em 1, 2, 3, K espaço-tempo. Beleza? Bom, colocando isso dessa forma, a gente vê que a saída filtrada é a aplicação de um filtro aqui da saída observada, né? E isso fica muito parecido com o processamento das redes convolucionais que a gente viu anteriormente. Na verdade, é exatamente a mesma coisa, né? Uma convolução, isso aqui nada mais é do que a do filtro. Então, aqui no diagrama, aqui a gente vê como é que é o processamento disso. Então, cada saída ela é atrasada. Então, esse triângulozinho aqui representa o operador shift. Então, ele vai ser atrasado de uma vez, duas, três, N passos. Cada valor atrasado, né, da variável observada é multiplicado por um parâmetro. Aqui a gente está colocando W1, W2, né, para manter a notação parecida com a convolução. E aí você tem aqui o resultado. Né, então, essa figura aqui representa essa conta, que é a mesma coisa que está sendo feita nessa equação aqui. Esse resultado, então, é a soma ponderada das diversas variáveis defasadas no tempo pelos seus respectivos parâmetros. Beleza? E aí você pode aplicar o filtro sucessivamente. Então, o T-2 é o filtro, é uma defasagem da série de T-1, e o T-3 é uma saída defasada de T-2, e assim sucessivamente.
Então isso é muito parecido com o que a gente viu antes com da modelos convolucionais, né? Só que o modelo convolucional ele é muito aplicado para imagens, você realiza a convolução na imagem, mas você pode ter uma convolução 1D aplicada a um sinal temporal. Certo? E é exatamente a mesma coisa. Professor, uma entrada de sinal ela vai ser aplicada no desenho de dedos? Como? Conforme ela for dando? Não entendi? Conforme eu for atrasando o sinal, ele vai ser multiplicado no caso do desenho de dedos, né? Ou é só eu pego, vamos supor, ele foi igual a 10. Pega 10, aí depois pega as próximas 10 entradas, ou é por entrada? A operação passa por entrada ou para cada entrada? Por entrada ou para cada entrada não é a mesma coisa? Então, a cada conjunto de entradas ou por entrada individualmente? Eu não estou entendendo o que você está falando, não. Vamos lá. Eu estou falando aqui numa série temporal univariável. É uma única variável. A série de temperatura dessa sala, por exemplo. Então, a série de temperatura dessa sala filtrada, que é o Y chapéu de T, quem é? Vamos supor que o tamanho do filtro seja 3. É o T-1 vezes o W1, T-2 vezes o W2, mais T-3, o Y de T-3 vezes o W3. Só isso. Se você tem 10 entradas, você vai defasar, você vai ter filtros para cada uma das entradas. Certo? Então, o filtro já é preparado com base na minha entrada. Então, eu não sei se você está confundindo a entrada com o tempo, né? Eu acho que O filtro é no tempo. Tá? Se você tem 10 entradas, você vai ter 10 filtros, que vão trabalhar nos valores defasados de cada uma das 10 entradas. O que eu estou chamando a atenção aqui é que essa operação do filtro ela é similar à operação de convolução que a gente viu anteriormente. Seria uma convolução 1D. Tá? A ideia aqui é mostrar que a gente não está fazendo uma coisa muito diferente do que a gente já vinha fazendo. Beleza? O principal disso tudo é para apresentar esse operador de defasagem aqui, esse triângulozinho aqui, que vai aparecer em vários desenhos aí na frente. Tá? Então, esse triângulozinho está dizendo que eu estou defasando o sinal de um tempo, ou de dois ou mais tempos. Aqui foi o exemplo, justamente o mesmo exemplo que a gente deu lá na convolução, então é o mesmo caso da convolução. Então aqui eu tenho um filtro de 10, tamanho 10, né? 10 defasa, que aplica um valor a 10 valores defasados da variável, e aí o que ele faz é filtrar o sinal. Tem uma espécie de média móvel, né? Então tem o sinal em azul, que é o sinal real, e o sinal filtrado, o sinal vermelho. Beleza? no caso, no gráfico de cima seriam os pesos. Seriam os pesos do W. Exatamente. Utilizar aí são os pesos. É isso. Foi exatamente o exemplo que a gente usou lá quando a gente fez a introdução da convolução. Eu somo tudo isso, aí eu tenho um sinal vermelho que está ali. Soma tudo isso aqui. Esse aqui vezes o Y de T-1, esse aqui mais, esse aqui vezes o Y de T-2, mais esse aqui vezes o Y de T-3, está escrito aqui. Tá? E aí, quando você fizer essa operação para cada instante de tempo, óbvio que, veja bem, você tem um efeito de borda, né? O filtro, tipo assim, o filtro só pode começar no instante 11. Senão, é aquele problema do pad, né? Então, você tem que completar de zeros. Certo? É o mesmo problema de borda que acontece na convolução. Beleza? Então, só para dizer que modelos lineares de séries temporais são filtros lineares que também são muito parecidos com os filtros aplicados na convolução. Então, nada de novo. Como que são os modelos clássicos lineares para séries temporais? Então, existem vários. Né? Um modelo, esse que a gente acabou de mostrar, ele atende pelo nome de autorregressivo. Né? Então,
a entrada é feita por valores defasados da saída do sistema. Observa que, nesse caso, as entradas do sistema não são observadas, né? Você só observa o resultado da saída do sistema. Então, por exemplo, é como se a gente tivesse aqui a série de temperatura dessa sala, e a temperatura aumenta e diminui, mas eu não estou vendo o ar-condicionado ligar e desligar. Então, é mais difícil, né? Você tem que modelar o sistema pela própria comportamento anterior do sistema. Esse aqui é um pouco mais elaborado. Ele pega não só saídas defasadas do sistema, mas como valores defasados também do resíduo, ou seja, da diferença entre o valor observado e o valor calculado pelo modelo. Então, esse modelo ARMA, apesar dele ter um formato aqui que é chamado pseudolinear, ele parece linear, mas não é. Ele não é linear. Por que ele não é linear? Quem tá suficientemente acordado aí para... Por que esse modelo não é linear? Isso, ele é um modelo recorrente, né? Então, o modelo ARMA é um modelo recorrente. Então, a entrada dele depende da própria saída. Então, esse Y chapéu já está com o teto embutido aqui. Então, na hora que vocês reinjetam uma parte dele, vai ficar teta vezes teta, vezes teta, vezes teta, vezes teta, vezes teta. Ele acaba sendo um modelo não linear nos parâmetros. Ele é não linear nos parâmetros, apesar de ele ter um formato, você pode escrever ele numa equação que é linear. Então, o problema de séries temporais tem essas características. Modelos recorrentes são modelos tipicamente um pouco mais difíceis de se ajustar devido a essa característica. Lá na frente a gente vai ver uma maneira que a gente usa para realizar esse ajuste em modelos de redes neurais, que também pode servir para ajustar nesse caso aqui. Tá beleza? Bom, aí você tem outros modelos mais complexos, quando você observa a entrada do sistema. Então, o modelo mais simples é o modelo preditivo, ou AEX, né? Em que a entrada do sistema aqui, ela é formada pelas entradas defasadas ou não, e as saídas defasadas do sistema. Observa que a saída defasada você é obrigado a defasar, né? Porque senão você vai realizar a previsão do instante Y no instante T a partir do valor da saída no instante T. Então, não tem graça nenhuma. E por mais engraçado que isso possa parecer, isso é um erro muito frequente quando o pessoal trabalha com série temporal. Porque normalmente você está trabalhando, você tem um arquivo, então você tem o passado, tem o futuro também, e o cara ali dá uma bobeira, acaba colocando o modelo como uma função da própria variável no instante T, aí fica o modelo só repetir a saída, né? Só repetir a entrada. Agora, para a entrada, não necessariamente você precisa defasar, você pode pensar que se é realmente necessário você ter uma defasagem da entrada, se a sequência da entrada ela é tão importante assim. E também tem um outro detalhe que acontece, que em alguns casos você tem a entrada no instante que você quer prever, mas não tem a saída, né? Então, tem os casos aí que o sistema tem um delay de processamento, então você consegue ter uma observação da entrada, mas não consegue ter a observação da saída, você quer prever a informação da saída, ou para fazer um controle, ou para fazer alguma outra coisa. Mas, no geral, no caso mais simples, é esse formato que acontece. E aí, utilizando ali aquelas expressões com esses coeficientes, esses polinômios no coeficiente aplicado ao operador shift, você tem aqui, no modelo ARMA, você tem a parte autorregressiva, né? Os coeficientes da parte autorregressiva estão aqui nesse polinômio A de Q. Os coeficientes da entrada estão no polinômio B. E isso aqui está errado, na verdade. Essa é a equação do ARMA, né? Não do Armax. Desculpa. Essa parte aqui não está desenhada aqui. Então, essa aqui não existe. Vou tirar.
E aqui é um outro caso, é o caso de modelos chamados modelo de simulação ou estrutura também conhecida em inglês, erro de saída. Essa é uma estrutura intrinsecamente recorrente. Por quê? Porque você vê que você não utiliza a saída, como no caso dos modelos autorregressivos, você utiliza a própria saída observada defasada. Nesse caso aqui, você não utiliza a saída observada defasada. Você utiliza a saída calculada defasada. E reinjeta ele aqui. Então, isso é exatamente a recorrência do modelo. Ou seja, o modelo calcula a saída e você reinjeta a própria saída calculada do modelo aqui. E aí, assim como no modelo ARMA, aqui também, apesar da equação parecer linear, ela é não linear. Né? Porque o y-chapéu é x-θ, vamos dizer, que inclui o y-chapéu de t-1. Só que o y-chapéu de t-1 inclui o y-chapéu de t-2 vezes θ. Então fica θ vezes θ vezes θ vezes θ vezes θ. Então isso é formado por essa equação. Então esses coeficientes aqui seriam os coeficientes relacionados à entrada calculada. Eles são colocados dessa forma aqui. Bom, lá no livro a gente tem um capítulo inteiro para descrição desses modelos aí. Quem tiver alguma dúvida, eu sugiro também buscar a tutorial. Tem uma parte do MATLAB, a toolbox de identificação do MATLAB, ela é muito boa nesse caso. Se não, tem o livro do Jung, que já é um pouco mais. E alguns livros de séries temporais também. Boxing Jenks é um bom livro de série temporal que aborda esses temas lineares. Tem duas grandes correntes aí que trabalham com esse tipo de técnica. Né? Tem o pessoal de controle e tem o pessoal de econometria, de estatística, que usam basicamente os mesmos modelos com algumas nomenclaturas um pouco diferentes. Então, é interessante rever toda essa literatura para entender bem o que você é capaz de fazer com modelos lineares. Né? E por que você precisa de um modelo não linear numa série temporal. O que a gente vai tratar aqui hoje, ou principalmente na próxima aula, são coisas um pouco diferentes. Né? Então, são sequências de dados não estruturados, tipicamente linguagem. E aí, essas coisas já não funcionam tão bem. Bom, então aqui é um resumo de todas as estruturas. Então, na estrutura AR, você tem aqui coeficientes só na parte autorregressiva do modelo, ou seja, que multiplicam valores defasados da própria saída. Então, a série temporal é uma única variável. Né? Modelo ARMA, você tem a parte aqui do modelo e uma parte que multiplica o erro. Modelo RX, essa é a equação correta, né? Do lado anterior está errada. Tem a parte da parte autorregressiva e uma parte aqui que é relacionada à entrada exógena, que é esse xzinho que aparece aqui. Aqui é o modelo ARMAX, que seria a versão ARMA com entrada. Né? O modelo de simulação, o ordem de saída, erro de saída. E com todos os componentes possíveis é o modelo Boxing Jenks, que aí você tem um polinômio para entrar, um polinômio para saída calculada, um polinômio para o resíduo, e um polinômio que seria a parte recorrente do resíduo. Modelo bem complicado e que funciona bastante bem uma grande gama de problemas aí de séries temporais e de sistemas dinâmicos. Bom, uma outra forma de representar sistemas lineares e não lineares dinâmicos são as variáveis de estado. Né? Então, uma variável de estado ele é formado por um conjunto de variáveis, né? um conjunto de equações de estado. Então, o modelo é representado por um conjunto de equações de estado. Essas equações de estado são escritas em função dessas variáveis de estado. E isso é um conceito muito importante que a gente vai utilizar bastante ali na frente. Né? Então, o que é o estado do sistema? Um sistema dinâmico,
O estado é o conjunto de informações do sistema que você consegue, que você precisa para prever o próximo instante. A definição básica de estados. Então, a equação de estados lineares ela é relativamente simples, né? Então, o vetor de estado no instante t-1 é o vetor de estado no instante t multiplicado por essa matriz, chamada matriz de transição, mais o vetor de entradas, x, multiplicado pela matriz de entrada. Em geral, você tem também a equação de saída, né? Em que as variáveis de saída são é o vetor de estado no instante t multiplicado pela matriz de saída, mas essa parte aqui que, se você tem uma conexão direta da entrada e saída, geralmente não é muito comum. Essa equação de saída aqui, normalmente que você não observa todos os estados. Né? Dificilmente você tem um sistema que você consegue observar todos os estados. Então, fica um exemplo simples. Alguns exemplos simples, né? Então, eu gosto mais da parte do massa-mola, porque eu sou engenheiro mecânico. Mas quem é engenheiro elétrico talvez goste mais do sistema RLC. Dois sistemas que você tem, que é descritos por um conjunto de equações diferenciais, de primeira ordem, e que podem ser representadas por equações de estado. Então, aqui nesse caso, eu tirei aqui de um site, a variável de estado aqui chama Q, né? Você tem 3 estados. Então, quais são todas as variáveis, quais são todas as informações necessárias para você descrever a dinâmica dessa massa aqui nesse sistema? A posição da massa, né? A derivada da posição da massa e o terceiro estado aqui é a posição desse ponto aqui entre a mola e o amortecedor. Essa é a formulação. Você tem uma fonte aqui externa, uma força excitando essa massa. Então, aqui você vê que essa coisa aqui entra a força multiplicando esse coeficiente, que é o menos m, que dá a aceleração. Então, o segundo estado, né, que é a derivada do primeiro estado, no próximo instante, quem é? No próximo instante, o Q ponto, ou seja, a derivada do segundo estado é a aceleração. Né? Então, F igual a MA, então a entrada é F, mas a aceleração, o que vai entrar aqui para a segunda componente da derivada do vetor de estados é F sobre M, que é a aceleração. Certo? Mesma coisa aqui para as equações do sistema elétrico. Então, as equações de estado são muito úteis para se modelar sistemas dinâmicos multivariados. Um outro detalhe interessante é que você vê que o que você está observando, a saída observada aqui, né, é o terceiro estado. Então, essa matriz de saída aqui, ela simplesmente diz o que você observa. Você não observa nem a posição da massa, nem a derivada da massa. Você observa isso aqui. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Ou quem entendeu alguma coisa? Ótimo. Não falam nada. Então, seguimos. Então, o que a gente vai ver depois vai ser a aplicação desse sistema, desse modelo de espaço de estados aqui, em modelos não lineares. Né? Modelos de espaço de estados não lineares, que são as redes neurais recorrentes. Bom, então, como é que eu transformo um sistema linear, um modelo linear, um modelo não linear? Então, eu vou aproveitar as mesmas estruturas que eu tinha anteriormente em sistemas lineares, filtros lineares, e vou trocar o modelo linear ou pseudolinear por um modelo de rede neural. Basicamente isso que o pessoal faz. E aqui, por exemplo, o modelo mais comum, esse modelo chamado não linear autoregressivo com entrada externa, né? Não linear, NARCS.
é basicamente o modelo ARCS, né? Ou seja, que as entradas do sistema, as entradas do modelo são os valores defasados da entrada e saída do sistema. Então, em vez de entrar no modelo linear, entra numa rede MLP. E aí essa rede tem esse nome de Time Delay Networks. Então, essa Time Delay Networks, ela é uma versão parecida com essa modelo NARCS. Um detalhe histórico é que essa Time Delay ela foi proposta inicialmente para sequências, para modelagem de sequências, e não para modelagem numérica. O pessoal utiliza a modelagem numérica direto. Você vai ver isso sendo utilizado direto, a modelagem numérica. É uma coisa para o modelo NARMAX, em que aqui você tem a saída defasada do resíduo. Bom, colocando o desenho só uma questão de desenho, né? Escrevendo o desenho aqui, como a gente está acostumado a ver as nossas redes neurais, como é que fica isso aqui é um diagrama de bloco, né? Você tem o sistema, você tem a rede neural, e esse aqui é um diagrama que considera só a rede neural. Então eu tenho aqui uma entrada que é defasada, né? Que representa essa entrada aqui. Você tem uma parte da entrada que é defasada em função da saída observada, que estou representando esse fluxo aqui, diagrama de blocos. Aí depois aqui internamente da rede MLP você tem uma camada, né, uma camada de processamento, depois uma camada de saída, depois aqui você tem aquela camada do erro, né, e que sai aqui o resíduo. Sim. Eu consegui entender como isso é usado no processamento de sequências, mas eu não entendi ainda na parte de modelagem numérica. Você já entendeu como é utilizado no processamento de sequências? Uau! Isso é bom, hein? Quando a gente tem um pedaço da sequência. Hã? Quando o XXC está representando os elementos da sequência. Mas a sequência é uma sequência de letras. Como é que você coloca uma letra aí dentro? Tem certeza que você entendeu? Você não entendeu, não. Hã? Eu acho que eu entendi. Você achou que entendeu, né? Mas, assim, eu não consegui visualizar como que seria uma modelagem numérica. O que seria o trato, no caso, se você estiver utilizando essa rede? Ué, cara, várias coisas. A entrada aqui, por exemplo, pode ser se eu estou modelando, por exemplo, a temperatura da sala, a variável de saída é a temperatura da sala, e a variável de entrada é o compressor, liga e desliga do compressor do ar-condicionado. Mas a temperatura não seria uma sequência? Uma sequência de números. É uma sequência. Sequência eu estou falando sequência como uma coisa abstrata que inclui sequência de números, série temporal, modelo dinâmico, e sequência de palavras, que é processamento de linguagem natural. O que a gente está falando é o seguinte, eu estou tentando aproveitar, que na verdade, assim, esse curso é uma sequência do curso que a gente viu anteriormente. E no curso anterior a gente falou um pouco disso, falou? Séries temporais, modelos dinâmicos, falando. Então eu só estou lembrando um pouco, refrescando a memória. Quem nunca viu, vale a pena ver. Pega um livro qualquer de série temporal e dá uma lida. Só para você entender mais ou menos o que influi. Que aí tem a questão de sazonalidades, né? A questão de estacionariedade, né? Se a série ela não é estacionária, como é que você pode prevê-la? Você não vai conseguir prever, né? Certo? Que nem mercado financeiro. Você pega o mercado, tenta aprender o mercado hoje, mas amanhã, quando você vai aplicar, já mudou. Totalmente não estacionário. Então tem uma série de dificuldades aí. Tá? Mas vamos lá, vamos ver se dá. Tem um sistema qualquer, ar-condicionado, escolhe aí, chuva vazão, ou, sei lá, um sistema de controle, um sistema aqui pode ser o carro, né? Tem o acelerador e a velocidade do carro, tem o modelo dinâmico do carro. Isso aqui pode ser o massa-mola, amortecedor, que a gente viu pode ser qualquer coisa esse sistema. Isso aqui é o real. É o input e output do sistema real.
Eu estou considerando que essa variável aqui é uma variável de entrada, então ela é uma variável que produz um efeito, né? E aqui é a saída observada. Saída observada significa que eu posso ter variáveis que não são observadas. Certo? Beleza? Aí eu junto esses dois vetores, concateno esses dois vetores, entro aqui na minha MLP e ela produz uma saída calculada que vai produzir um resíduo. O que eu estou fazendo isso aqui é um desenho de diagrama de blocos, mas esse é o desenho que a gente está acostumado a ver. Então eu estou redesenhando esse desenho aqui nesse formato aqui. Só isso. Tá? Beleza? F1 é a função, né, da primeira camada, F2 é a função da camada de saída, Y chapéu é o resultado da rede, e aqui é aquele bloco de erro. Né? Vai produzir um erro que eu vou reinjetar aqui para calcular o gradiente. Beleza? No caso do Narmax é a mesma coisa, só que fica um pouco mais complicado porque eu tenho o erro aqui é reinjetar, então eu tenho que pegar esse erro daqui, defasar e jogar aqui. Então a entrada da rede, na verdade, é o erro defasado, vetor de erros defasado, vetor de entradas defasados e vetor de saídas observadas defasado. Observe que aqui, para mim, é tudo vetor, né? Certo? Então, cai naquela pergunta sua inicial, se eu posso ter um conjunto de 10 variáveis de entrada, 5 variáveis de saída. Se eu tiver 10 variáveis de entrada, 5 variáveis de saída, quantas entradas na minha rede neural aqui? 15, né? Quem falou 15? Não é 15, né? 20. Certo? Viu? Porque você tem 10 entradas aqui, 5 saídas observadas defasadas e 5 erros defasados. A dimensão do erro é igual à dimensão da saída. Então são 10 mais 5 mais 5. Então teria 20 entradas. Assim, qual a vantagem de eu botar o erro como entrada? Pois é. É porque é o seguinte, porque o modelo ARMA, né, o modelo de média móvel, ele utiliza a variação do resíduo, como se tivesse uma variação na covariância do resíduo para ajudar na previsão do modelo. Né? Mas nesse caso... Mas eu concordo com você que tipo assim, o resíduo já contém a saída calculada aqui e a saída observada. Né? Isso aí acontece no caso em que você tem uma característica em que o próprio resíduo ele tem uma informação relevante para incluir na modelagem, certo? Existe aí uma dualidade entre o modelo AR e o modelo de média móvel. Então, esse modelo que inclui a parte autorregressiva e a parte de média móvel, ele junta essas duas coisas, certo? De alguma forma, esse erro também eu vou usar na retropropagação também, né? Quando estiver treinando. Sim. Esse resíduo você vai retropropagar ele aqui para cá. E aí vai dar um problema, né? Nesse caso aqui vai dar um problema porque ele já está entrando aqui também, né? Então é isso que a gente vai tentar ver lá na frente, como tratar esse problema aí causado pela recorrência. Esse caso aqui não tem problema porque são saídas observáveis defasadas. Aqui também não tem. Mas no caso do resíduo tem. Ele vai dar essa recorrência aqui. Então é o caso dessa recorrência aqui que a gente precisa tratar. Só que no mundo linear isso aqui é muito comum. No mundo não linear isso é pouco comum. Você vai ver poucos modelos não lineares que utilizam isso. Até tem, mas é uma complexidade aí adicional. O pessoal usa muito esse aqui, Time Delay Network. Esse aqui é o mais comum. Esse aqui é menos comum você encontrar. Para previsão de séries numéricas. Tá? Mas o modelo
ARMA, ou seja, o modelo Armax linear, ele é muito comum. É muito comum. Tá. Bom, então, o que é uma rede recorrente? Uma rede recorrente é uma rede que contém uma recorrência. E a primeira topologia de rede recorrente que foi apresentada, ou vamos dizer, pelo menos que ficou mais conhecida, é esse modelo chamado modelo de Jordan, apresentado em 86, que nada mais é do que a topologia que a gente viu, a arquitetura de erro de saída, modelo de simulação. Então, o modelo de Jordan, ele pega a própria saída do modelo e reinjeta aqui na entrada. Certo? Então, esse aqui é o desenho da rede neural, esse aqui é o desenho do diagrama de blocos. No caso do treinamento, o primeiro passo do treinamento, você ainda não tem essa rede com zero? Entra com zero. Mas, na verdade, existem... A gente vai falar isso lá na frente. Existem várias formas de fazer esse treinamento. Né? Uma forma é derivar explicitamente em relação à variável essa da recorrência, que é um algoritmo de propagação em tempo real. E uma outra forma, que é a mais utilizada, que a gente vai ver aqui, é desdobrar isso no tempo, e aí você aplica o backpropagation padrão. A gente vai ver isso com detalhes daqui a pouco. Mas na inicialização ele é zero. Tanto na simulação quanto no ajuste. Beleza? Bom, um outro modelo que foi apresentado logo depois foi o modelo de Hellman. E o modelo de Hellman é exatamente uma equação de estados não linear. O que é a recorrência? A recorrência é feita pela saída da primeira camada da rede neural, que representa, assim, uma espécie de vetor de estados. Então, aqui, como se tivesse um modelo de estados não linear, então aqui você tem a variável de entrada, tem o processamento, tem o vetor de estados, e aí o vetor de estados aqui tem o segundo processamento, que é a saída. Então, essa rede, que é a rede de Hellman, ela é a rede recorrente padrão, vamos dizer assim. Né? O pessoal da internet gosta muito de chamar de a rede recorrente vanilla. Baunilha. Então, essa seria a rede baunilha. Bom, então a rede de Hellman, ela é, na verdade, uma equação de estados, né? Então vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui. Bom, o meu estado aqui, na verdade, é o vetor de ativação. Ops. Meu vetor de estados aqui é a ativação da primeira camada, na verdade. Então, a ativação da primeira camada é a função da entrada e da ativação da primeira camada no instante t-1. Certo? Então, a ativação da primeira camada aqui, que é o h de t, é uma função da entrada e da ativação da primeira camada defasada no tempo. Tá? E a saída usa a ativação do estado, uma segunda função de ativação, a função de saída, a função não linear. Eventualmente pode ter aqui a entrada direto, né? Isso significaria que você ter um link direto daqui para cá. Ou simplesmente é uma função da ativação da primeira camada. Tá? Ali no desenho da direita, no modelo de Hellman. Esse x aqui não existe. É isso? Se era um x de t-1. Não. Aqui é o h de t-1, que é o h entra. Na verdade, eu voltei de viagem domingo, eu preparei essa coisa meio correndo. Depois corta aí.
Eu estou vendo que eu não estou aparecendo no vídeo. Pode acender a luz dele, por favor, gente? Bom, se você adianta muito, tá dando para ver? Beleza. Melhorou. Não sei se é bom ou se é ruim ou não aparecer. Talvez seja melhor. Bom, vamos lá. Esse X aqui não existe. Vamos fazer aqui em tempo real. Aqui, esse X aqui realmente não existe. Ok. Seria o H de T-1. Ok. Tinha. Depois eu conserto. Antes de botar lá no... Depois eu vou consertar esses erros. Tem esse resíduo aqui também que está errado. Esse aqui é o E, não é esse epsilon aqui. Eu vou consertar. Antes de colocar lá, eu conserto esses errinhos aqui. Mas vamos lá. Então, o que entra aqui? Entra o X, que é a própria entrada, né? Mas concatenado, quando eu coloco aqui que tem duas setas aqui entrando, isso representa uma concatenação de vetores, certo? Então, concatenado com a saída da camada defasada. Tá? E você pode ter aqui modelos de ordem superior. Você pode defasar 1, 2, 3, 4 passos de tempo. Quantos passos de tempo você quiser. Quantos passos de tempo você achar necessário. Você acaba entrando como se fosse um hiperparâmetro também no modelo. Só que, na maior parte das vezes, se defasa só um passo de tempo. Defasa só um passo de tempo. Beleza? Alguma dúvida? Bom, então a gente vai ficar o tempo todo agora falando desse cara aqui. A maior parte do tempo a gente vai ficar falando desse cara aqui. Que é uma representação de um sistema dinâmico não linear por equações de estado. Bom, então pegando carona lá no curso do Hinton, lá do Coursera, né? Então, rede neural recorrente são modelos extremamente poderosos. Então, eles podem ser utilizados para controle, são bons como a gente vai ver que eles formam bacias de atratores, né? Na verdade, o modelo ele se comporta como se fosse uma bacia de atrator, então você tem uma entrada, essa entrada converge para um ponto, isso pode ser representado como uma memória, tipicamente isso é o modelo de Hopfield. Né? Mas ele pode se tornar também modelos sensíveis, então se comportar caoticamente, né? E não ser muito interessante para a maior parte das aplicações. E o que acaba acontecendo é que modelos de redes neurais recorrentes são difíceis de serem treinados, justamente por causa da recorrência. E a gente vai explorar esse tipo de coisa, né, aqui em alguns slides daqui a pouco. Bom, o Hinton também faz uma comparação entre rede neural e cadeias de Markov com camadas escondidas. Né? Então, nesse desenho, ele mostra que a rede desdobrada no tempo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Você tem entrada, camada escondida e saída, e uma conexão entre as camadas escondidas. E a rede de Markov com camada escondida, ele também tem esse comportamento, mas essa camada escondida da rede de Markov, normalmente, ela na rede de Markov, ela é discreta. Então, a rede neural recorrente, ela é, vamos dizer, mais poderosa do que a camada de Markov, porque ela trabalha com uma camada escondida que é contínua. Valores contínuos e não valores discretos. Ou seja, você pode ter mais de uma unidade ativada
aqui simultaneamente. E na rede de Markov, só uma unidade, no modelo de Markov, só uma unidade ativada em cada instante. Bom, fechando aí o parêntese, vamos agora então escrever a equação dessa rede de Hellman, ou rede baunilha, com uma camada recorrente e uma camada de saída. Então agora colocando as equações, a gente vai usar as equações que estão no livro. E aí não me pergunte por quê, mas o livro não segue a notação que ele usa no início do livro para as outras redes. É porque tem várias notações que são utilizadas. Às vezes eles usam um subscrito para dizer qual que é a matriz de conexões. Porque o que acaba acontecendo aqui, a matriz de conexões ela é dividida em duas, tá certo? Ela tem uma matriz de conexões que é a parte recorrente do modelo, ou seja, que conecta essa entrada, né, que está sendo defasada com as unidades da camada intermediária, e tem uma outra parte que é devido à entrada. Então, é um conjunto de conexões que é dividido em duas matrizes. Então, seguindo lá o livro do Benjamin, a gente está chamando de W e de U, essas duas matrizes de conexões na primeira camada. E o que a gente chamava antes de Z, que era o potencial, agora está chamando de A. B é o vetor de Bias, continua sendo igual, os parâmetros da unidade de Bias. E H também continua igual, o vetor de ativação da saída da primeira camada. Então, o conjunto de parâmetros da primeira camada é a matriz de conexões que conecta essa saída recorrente, a matriz de conexões U que conecta a entrada e o conjunto de parâmetros Bias. Beleza? Na saída, a camada de saída é uma camada normal de saída de uma rede neural, né? Entra aqui o vetor de ativação H, sai o Y chapéu. Então, só para manter a notação, essa matriz de conexões aqui, ela está sendo chamada de V, e o Z da segunda camada está sendo chamado de O. Na verdade, essa confusão de notação ocorre porque a notação de camada é muito parecida com a notação de tempo. Como a rede neural se trabalha muito com tempo, ia confundir camada com tempo. Então ele usa outras letras para as camadas e esse índice fica só para o tempo. Não sei se você lembra, nos outros modelos, o que ficava aqui entre parênteses era o número da camada, né? Lembra? Então agora, para não confundir o número de camada com o instante de tempo, ele chama as coisas de outras letras. Eu acho, né? Minha teoria. Essa recorrência nada mais do que tempo anterior. Não. Essa aqui, ela é um pouco mais... Quer dizer, na verdade, ela é nada mais do que o valor calculado no tempo anterior. Que é uma coisa diferente do que o valor observado no tempo anterior. Esse X que está entrada é só de um tempo. X é de um tempo. Pega o meu modelo de ar-condicionado. Né? Então, eu tenho um vetor de estados interno lá do meu modelo. Então, o que eu estou fazendo é recorrência do vetor de estados internos do meu modelo. O X é o compressor, liga, desliga, e a saída observada aqui é a temperatura. Então, estou fazendo um modelo da temperatura produzida pelo ar-condicionado sem olhar a temperatura anterior observada. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Esse é o diagrama de blocos. Então, só que, na verdade, é um pouquinho mais complicado porque a recorrência não é no valor calculado pelo modelo, mas é no valor que sai aqui de dentro do modelo. A recorrência está dentro da rede, exatamente. Tá vendo aqui, ó? O negócio sai daqui de dentro do modelo. Aqui, ó. Se não tiver estado. Como se não tiver estado? Se não tivesse essa saída não
Ué, mas o estado é do modelo, não do sistema. Eu não tenho acesso ao estado interno do modelo, do sistema. Pega o massa-mola, para ficar mais simples. O ar-condicionado é complicado. Pega o massa-mola. O massa-mola eu não vejo. Pega o massa-mola. Que é linear, né? Eita, eu vou sempre guardar. Aqui, no massa-mola, eu não estou vendo. A única coisa que eu estou vendo é essa posição aqui. Eu não estou vendo nem a posição da massa, nem a velocidade da massa. Eu não estou vendo significa eu não estou medindo. Eu só estou medindo a posição desse ponto aqui. Tá certo? Mas o meu modelo contém todas essas variáveis. Então eu vou ajustá-las. Né? Porque eu tenho todos os parâmetros necessários para calcular todos os estados. E eu imagino que esse modelo está com cara, provavelmente ele é um modelo observável. Ou seja, simplesmente com essa observação eu consigo gerar todos os estados. Existem modelos que são não observáveis. Você não consegue gerar todos os estados apenas com as variáveis observáveis. Tá. Beleza? Bom, eu não sei se a estratégia é boa ou ruim, mas o que a gente está tentando fazer aqui é um paralelo de modelos recorrentes, de redes neurais recorrentes, com modelos de séries temporais já existentes e padrão. Considerando que você já conhece modelos de séries temporais. Então, para quem não conhece modelos de séries temporais, eu recomendo dar uma lida no capítulo 4 do livro, ou o livro do Boxing-Jenkins, ou qualquer outro livro de séries temporais que tem por aí. Aí, bom, vamos lá. Acho que vai ficar mais claro lá pela frente. Então, deu para entender? Quer dizer, a equação é a mesma, não estou mudando nada. Mudei as letras aqui para manter a notação coerente com a notação do livro. Mas dá para ver que ainda continuo com aquela mesma ideia. Z igual a WX mais B. Certo? É a mesma coisa. Só que agora a minha entrada na primeira camada ela é dividida. Tem uma parte recorrente e uma parte não recorrente. Certo? Isso vai causar aí um probleminha para o ajuste de parâmetros aqui dessa parte recorrente. Tá? Por quê? Justamente por causa desse problema da não linearidade provocada pela recorrência. Por quê? Quem é H de T-1? Ora, H de T-1 é G de A de T-1. Mas quem é A de T-1? A é W de H de T-2 mais U vezes X de T-2. T-1. E assim sucessivamente. Então você vai ter um G de W de G de W, de G de W, de G de W, de G de W. Se você tiver uma função de ativação linear, aqui é W vezes W vezes W vezes W vezes W vezes W. Né? E já dá para ver que esse W vezes W vezes W vezes W vai dar um problema, né? O que acontece se você tem um vetor multiplica por a mesma matriz várias vezes? O que acontece? Método da potência. Nossa, álgebra linear passou lá longe. Tá, a gente vai ver isso daqui a pouco. O que vai acontecer é o seguinte, se os autovalores dessa matriz aqui forem menores do que 1, o negócio vai para zero. Se os autovalores forem maiores do que 1, eles vão explodir. Então, isso no ajuste de parâmetros. Né? Certo? Aqui, isso aqui é mais ou menos compensado pela outra entrada. Pega só um pedaço. E tem a função de ativação também que dá uma quebrada nesse negócio. Beleza? Dúvidas? Ou alguém entendeu alguma coisa? Acho que vai ficar mais claro daqui a pouco.
Bom, então, em geral, essa função de ativação aqui é tangente hiperbólica, não se usa ReLU em redes neurais recorrentes, se usa muito a tangente hiperbólica. E a função de ativação da camada de saída é softmax. No livro lá eles usam essa representação. E o meu triangulinho é esse quadradinho preto aqui. É tudo mais ou menos parecido. Então esse seria o grafo computacional da rede recorrente. E aí, bom, o que acaba acontecendo é o seguinte, que esse processamento de recorrência, ele é similar a se você meio que desdobrar essa recorrência ao longo do tempo. Aí você acaba com a recorrência. Então, vamos lá. Qual o problema? Essa recorrência aqui é um problema para mim, porque eu vou ter que calcular uma coisa em função da coisa que eu calculei antes. Então a gente viu que isso pode gerar uma complicação para a gente. Certo? Então como é que eu me livro dessa complicação? Como é que eu vou fazer depois o ajuste de parâmetros e aplicar o backpropagation? Eu vou acabar com a recorrência. Como é que eu acabo com a recorrência? A recorrência não é no tempo? Então eu vou desdobrar a rede neural em tantas camadas quanto tempos ou instantes da minha sequência. Então, se eu tenho 100 instantes na minha sequência, eu vou desdobrar ela e vou gerar 100 novas redes, novas camadas. Certo? Então, cada distanciamento de tempo vai ser uma camada nova? Eu trabalho com 2 tempos, com um intervalo de 3,2. Então, duas camadas. Não. O número de vezes que você vai desdobrar é o número da janela, do batch. Então, esse desdobramento vão ser camadas novas. Né? Camada nova, redes praticamente novas. Aqui você vai ter o seguinte, você vai ter 2 espécies de camadas, né? Você tem as camadas, vamos dizer, camadas horizontais e camadas verticais. As camadas horizontais são as mesmas que a gente tinha antes, né? Primeira camada, segunda camada de saída, é a rede. E as camadas verticais são cópias dessa rede que representam instantes diferentes. Então, olha aqui. Aqui entra o x de t-1, sai o... Eu vou comparar aqui com a saída observada em t-1. Aí, só que esse estado aqui, ele também reinjeta aqui. Então, nesse instante t, esse estado H de t, ele recebe uma entrada de x e uma entrada de HT-1, que está escrito aqui, ó. No instante, o H de t, ele recebe o W, a matriz de conexões W, vezes o vetor de ativação no instante t-1, mais matriz de conexões U, vezes a entrada x de t. Então, estou representando isso aqui, ó. Tá vendo? Ele entra por aqui, conecta com a matriz U e entrando por aqui conecta com a matriz W. Bingo. E aí o que acontece? Qual é a consequência imediata disso, em termos de processamento? Ele é obrigatoriamente sequencial, né? Você não consegue paralelizar. Dali para cima você pode paralelizar. Mas o T-1, Tzinho, você tem que esperar ela acabar de calcular para calcular o outro. Então não dá para fazer o que a gente fazia. Lembra o que a gente fazia antes? A gente pegava um batch de 100 registros e passava na rede de uma tacada só. Aqui você não vai poder fazer isso. Você vai ter que pegar o teu batch de 100 registros, vai ter que desdobrar ele em 100 camadinhas e calcular um minha por um minha. É intrínseco isso, é estrutural. Isso não é uma característica de mau programador, vamos dizer assim, entendeu? É uma característica do modelo. Bom, esse é o desenho do livro, que trata como grafos computacionais. As bolinhas são as variáveis e as setas são os pesos.
essa ideia de desdobramento não é uma ideia nova, essa ideia já tinha sido, né, abordada pelo Hinton lá no paper que deu origem ali ao backpropagation, né? Você pode também fazer a mesma coisa com o modelo de Jordan, em que o modelo de Jordan a recorrência é na saída calculada. Dá no mesmo. Você vai desdobrar igual. Então... Bom, uma coisa que é muito interessante é o que eles chamam de teacher force. O que é o teacher force? Esse é o reforço do professor, né? O reforço do professor é o seguinte: você vai fazer, você vai enganar a rede, né? Você vai fazer? Você vai treinar a rede. No treinamento, você coloca a saída observada como entrada. E na hora de executar a rede, você pega a saída calculada e joga para a entrada. Aí tem uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Se você for fazer isso com uma série numérica, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o erro que você calculou num instante de tempo, você reinjeta no modelo, né? E esse erro vai propagar pelo modelo, vai ter um erro maior, você vai reinjetar de novo pelo modelo, vai propagar o erro, vai ter um erro maior e por aí vai. Só que, se for um processamento de sequência, vai funcionar. Por quê? Porque num processamento de sequência, a gente está falando de saídas que são nominais. Então, a tua variável de saída é uma softmax. E aí você não vai injetar a softmax na entrada. Você vai injetar só aquele termo, aquela palavra que tiver a maior probabilidade na softmax. Então é como se você estivesse fazendo uma nova amostragem do processo. E aí acaba que funciona. Entenderam? Então, esse reforço do professor é você usar a saída observada no treinamento e depois substituir a saída observada pela saída calculada. Isso vai funcionar bem no processamento de sequências, mas não vai funcionar bem no processamento de modelos numéricos. Tá? Então, se for saída numérica, isso não vai funcionar muito bem, não. Em geral, não funciona bem. Mas o fato de eu estar usando só a maior saída do softmax, quer dizer também que aquela saída do softmax é a correta. Sim, não. Não quer. Mas o que acaba acontecendo é que você vai... como se você estivesse observando aquele cara. Entendeu? E não dando uma distribuição de probabilidades. E aí, na verdade, vai ter um erro de qualquer maneira, né? Mas só que não é um erro... não é um erro sistemático. Que vai estar sendo sempre retropropagado. Que vai estar sendo sempre reinjetado como o erro... Como se fosse, no caso, de um modelo numérico. No modelo numérico você tem um erro sistemático, que é o erro do modelo, que vai estar sempre sendo reinjetado no modelo. Ali não, ali você fica meio... tem como se fosse uma amostra aleatória ali no meio. Entendeu? Bom, e tem outras topologias mais complicadas, que são as redes bidirecionais. A gente vai ver exemplos disso aí na próxima aula. Então, esse é um negócio completamente impensável se você pensa numa série temporal, né? Então, se tivesse a entrada do modelo no instante T, a saída do modelo no instante T mais 1 e a saída do modelo no instante T menos 1. Não rola, né? Para a série temporal não rola. Mas se você está processando sequências, se você está processando uma frase, então, de repente, quando você está processando uma palavra no meio da frase, você pode pegar a palavra anterior e a palavra que vai na frente. Tá? Então, em processamento de sequências, você pode, vou dizer, dar ao luxo, você pode ter topologias que utilizam elementos, né, informações dos itens que estão mais na frente. Ou seja, no processamento de sequência, esse tempo às vezes não é o tempo. Esse Tzinho não é o tempo, é o índice do item.
Né? Então, se você está, por exemplo, um sistema de tradução, né? Sistema de tradução, eles fazem muito isso. Eles pegam as palavras que estão na frente e as palavras que estão atrás para traduzir aquela palavra. Né? Porque muitos idiomas, o que está na frente às vezes é até mais relevante do que está atrás. Né? Por exemplo. Exatamente. Então, o que eu quero dizer aqui é que é o seguinte, que assim como no caso do problema lá das redes de múltiplas camadas, também das redes convolucionais, você pode complicar isso bastante. Sem contar também que ainda tem aquela ideia de encapsulamento, né? De que você pode encapsular o processamento da camada, né? Considerando que você tem uma entrada e uma saída, e o que está fazendo ali dentro não interessa para o mundo externo. E aí você acaba que você pode combinar modelos. Né? Você pode ter uma entrada que é uma imagem, você passa uma rede convolucional naquela imagem, gera um vetor de ativação lá, uma representação daquela imagem, e aí depois essa representação você injeta numa rede recorrente para fazer a previsão dos próximos itens. Né? Então, isso, por exemplo, acontece em sistemas que fazem aqueles captions automáticos, legendas automáticas. Dá uma imagem para o cara e o cara diz passarinho lá, não sei aonde. Ou, por exemplo, previsão de vídeo. Né? Então, a gente tem uma aluna que está trabalhando aqui no nosso grupo que ela está fazendo previsão de sequências de vídeo de radar. Você tem um radar meteorológico, você vê uma nuvem chegando e ela quer fazer a previsão do processamento dessa nuvem. Então, é um modelo que mistura processamento de visão computacional com o processamento de sistema dinâmico. Beleza? Bom, então existem vários tipos de topologia. Então, na verdade, você pode fazer bidirecional, você pode fazer recorrência de tudo quanto é jeito. Então, aqui seria um modelo com diversos tipos de recorrência, né? Então, você tem recorrência da saída observada, recorrência da saída calculada, recorrência do valor de ativação, recorrência da própria entrada. Né? Então, você tem aí uma variedade muito grande de coisas que de topologias diferentes que você pode construir. Embora, né, nem sempre ficar viajando muito vai ter bons resultados. A maior parte das vezes essa rede recorrente tradicional vai funcionar bem. Tá? Então, por exemplo, tem esse paper aí que testa vários tipos de topologias diferentes. E você vê que pode variar também a forma de fazer o desenho, né? Então tem desenhos também bem diferentes. Então, aqui tem os desenhos das camadas e tal. E aí, bom, ele testou esses caras em alguns benchmarks, né? E viu que basicamente a conclusão desse paper é que não adianta ficar viajando muito na topologia, não. A rede recorrente normal vai funcionar relativamente bem. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, o problema que existe no aprendizado, que a gente vai tratar daqui a pouco, o problema que existe, ele vai existir em todo tipo de topologia. Então, na verdade, se colocar uma topologia mais complexa, você está só criando mais complexidade. Ou seja, a rede recorrente, a baunilha, né, a vanilla, a rede recorrente de Hellman, ela já é complexa o suficiente para fazer ajuste de parâmetros. Pois é o tal negócio, né, cara? É difícil falar assim de uma forma absoluta, né? A resposta mais conservativa vai depender do problema. Ok. Então, vamos seguir aqui. Então, o que a gente vai tentar fazer é
agora mostrar como é que faz o ajuste de parâmetros das redes neurais recorrentes. Então, eu vou retomar o desenho que a gente está acostumado a utilizar. E esse que é o desenho do livro, a gente vai abandonar. Na verdade, o gráfico computacional aqui, as bolinhas representam as variáveis, né? E no nosso caso, você tem aqui os gráficos são as camadas e as variáveis são as setas. Então vamos lá, como é que é a rede recorrente? Eu tenho uma camada de entrada, vamos considerar que é uma camada que simplesmente ele reproduz a entrada. Uma camada de entrada que gera essa entrada aqui. Eu tenho a primeira camada, cujos parâmetros são W, U e B, onde W é a matriz de conexões da parte recorrente, tá certo? Matriz de conexões que multiplica a parte recorrente, ou seja, o estado que está, o vetor de ativação, que é o vetor de estados que está sendo reinjetado aqui. U é a matriz de conexões correspondente à entrada, B é o vetor de bias. Né? Então, esse conjunto de parâmetros aqui. E entra na camada de saída, ou segunda camada. Os parâmetros são V e C, onde V é a matriz de conexões, C é o vetor de bias. Gera o Y chapéu, que é a minha saída calculada, que eu vou comparar com a saída observada nessa função de erro aqui. Tá? Então, mais ou menos o que está desenhado aqui é o que está desenhado aqui. A segunda camada seria uma totalmente conectada? Sim. Só com softmax na saída, né? Com softmax na função de ativação. Então, essa função de ativação normalmente aqui é tangente hiperbólica. Essa função de ativação aqui, ela é a softmax. Se problema? Aí você pode usar uma função linear de saída. Tá? Em geral, bom, pode ser numérico. Ou softmax, ou tangente hiperbólica, ou a ReLU, ou a linear. Em geral, eles usam a linear. A tangente hiperbólica aqui dentro. A ReLU não funciona muito bem em rede recorrente. Observa que a camada de entrada pode ser, por exemplo, uma convolução. Você pode estar fazendo a convolução de uma imagem aqui. Tá? A entrada da parte recorrente. Né? Podia ser toda uma rede convolucional ali. Você podia pegar uma rede convolucional inteira, pega a saída da rede convolucional e injeta numa rede recorrente. Tá? Então, por isso que essa camada de entrada aqui. Beleza? Então, tirando a recorrência, isso aqui é o que a gente já está cansado de ver, né? Certo? Mudando aí uma letrinha ou outra. Nosso problema todo é a recorrência. Certo? A única coisa que a gente não viu aqui até agora é como tratar essa recorrência do ponto de vista de ajuste de parâmetros. Bom, e aí, o que acontece? Quando você faz esse desdobramento, então aqui é o desdobramento no nosso desenho, né? O que a gente verifica é que você gera uma rede com uma topologia bem complexa, né? Porque você tem camadas que são as camadas em níveis verticais, camadas em níveis horizontais, certo? As camadas em níveis horizontais, cada né, conjunto de camadas, né, na horizontal, ela vai representar aí os itens da sequência, né? Tempo, se for o tempo, ou os itens que forem da sequência. Né? E as camadas em nível vertical, né? Que na sequência vertical, são as camadas de processamento até a saída. Tá? E aí, quando você desdobra, a ativação no instante T-1, no item T-1, ela é conectada com a ativação aqui, com a camada, para produzir a ativação no item T. E aí acaba a recorrência. Né? Ou seja, a rede desdobrada ela não é recorrente. A rede desdobrada é uma rede toda conectada. Ela não é recorrente, só que ela tem conexões
no sentido da saída e conexões no sentido do tempo. Né? Principalmente essa camada aqui. E você pode ter também camadas bidirecionais, que você vai ter, então, recorrências de um outro sentido também. Né? Beleza? A rede de Jordan é a mesma coisa, só que a conexão sai pela saída. Então, a única coisa que muda é botar o Y calculado aqui. Bom, então, utilizando aí uma adaptação do slide lá do curso da Fei Stanford, você pode ter várias configurações dessas redes de recorrentes no processamento de sequências. Então, uma configuração comum é 1 para 1, ou seja, cada entrada você tem uma única entrada, uma única saída, que é o que a gente está acostumado a ver, né, numa rede MLP comum. Tá? Essa aqui é uma rede MLP comum. Você pode ter o caso, você tem uma entrada e várias saídas. Você pode ter o caso, todas as combinações possíveis, né? Várias saídas e uma única entrada, várias saídas, várias entradas, e várias saídas e várias entradas simultaneamente. Cada tipo de topologia dessa vai ter uma aplicação diferente. Então, por exemplo, esse tipo de topologia aqui pode ser utilizada em legendamento automático, né? Cálculo de legendas de imagem automaticamente. Então, a entrada é uma imagem e a saída é um conjunto de palavras. Tá? Ou você pode ter outro caso, tem um conjunto de palavras de entrada, uma frase, né? E a saída é um sentimento. Você tem análise de sentimento, né? Ou seja, se aquela frase é positiva ou negativa e tal. Você tem o caso de tradução. Então, qual é o lance da tradução? A tradução você tem que ouvir a frase inteirinha na entrada e depois produzir a saída. Né? Não é uma coisa que você pode fazer, né, tradução simultânea. Né? Se bem que agora já tem uma aplicação do Google que faz tradução simultânea. Né? Você vai falando e ele vai... E você tem, por exemplo, a questão de classificação de vídeo a nível do frame. Né? Esse aqui, por exemplo, é tipicamente previsão de vídeo. Né? Então você tem o exemplo lá que a gente falou da tese da Suzana, é isso aqui. Você tem uma sequência de frames de radar e você quer prever o futuro, né? As próximas sequências. Né? Então você tem uma sequência de frame, então uma hora que você vai parar e ele vai continuar produzindo a sequência. Bom, como é que é feito o ajuste de parâmetros? A mesma coisa de sempre, você tem um conjunto de dados de treinamento, vai realizar a função de avaliação pelo logaritmo, o negativo do logaritmo da verossimilhança. Né? Em geral, se a saída for nominal, vai ser utilizado o softmax, se a saída for numérica, utilizado o erro médio quadrático, na maior parte dos casos. O ajuste de parâmetros é feito pelo gradiente, e o gradiente é calculado pela regra da cadeia. Então, isso aí é basicamente o que a gente viu lá nas aulas anteriores, tanto para o ajuste de parâmetros de redes múltiplas camadas, totalmente conectadas, quanto para o ajuste de parâmetros de redes convolucionais. O grande problema é calcular esse gradiente na camada recorrente. Basicamente, esse que é o lance. Bom, então vamos lá. Como que eu faço esse cálculo do backpropagation em redes recorrentes? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é desdobrar a minha rede em tantos instantes quanto o tamanho da sequência. Né? Em tantas camadas quanto o tamanho da sequência. Então, por exemplo, se estou trabalhando com uma sequência de 100 registros, de 100 palavras, de 100 itens, eu vou ter uma rede desdobrada em 100 camadas. Beleza? E aí, vamos pegar esse caso aqui que você tem entrada e saída em todos os instantes. Né?
Esse é o primeiro caso. Então, nesse caso, o que vai acontecer? No instante t-1, eu produzo a saída calculada de t-1, ela vai ser comparada com a saída observada em t-1 pela camada de erro e vai produzir o erro retropropagado de t-1. Eu vou retropropagar esse erro e vou jogar esse erro para cá. Então, esse processamento aqui é exatamente o processamento que eu calculo na MLP. Então, como é que eu fazia na MLP? Ora, o gradiente da função de custo em relação ao y chapéu é o gradiente local. Quem é o gradiente local? É a função de ativação multiplicado pelo erro, né? O erro retropagado aqui, o erro gerado pelo modelo. Tá certo? O gradiente do erro em relação ao vetor de Bias é o próprio gradiente local. E a atualização de parâmetros em relação à matriz de conexão da camada de saída é o gradiente local vezes a vetor de ativação que entra naquela camada. Então, isso é a mesma coisa. E o erro retropropagado é a matriz de conexões transposta vezes o gradiente local. Então, isso aqui, essa retropropagação ao longo da vertical, ela é idêntica da rede totalmente conectada. Tá certo? Eu estou mudando aqui algumas letrinhas porque a gente mudou letrinhas aqui para simplificar a notação. Mas é exatamente a mesma coisa. Se você pegar os slides lá da aula passada, você vai ver. Então eu faço isso para t-1, faço isso para t, faço isso para t+1, faço isso para todos os instantes que eu tenho saída. Isso é um detalhe importante. Faço isso para todos os instantes que eu tenho a saída. Bom, no caso do outro caminho, é um pouquinho mais complicado, mas é a retropropagação usual. A única coisa que muda é que, num determinado instante t qualquer, né, eu estou tentando, na hora que eu for ajustar aqui o parâmetro desse cara, eu vou ter dois erros retropropagados. Eu tenho retropropagação em dois sentidos. Eu tenho a retropropagação que vem da saída e tenho a retropropagação que vem do instante posterior, né, do item posterior. Então, eu tenho duas retropropagações que chegam no meu modelo ao mesmo tempo. E a gente já viu lá na convolução, quando você tem várias retropropagações que chegam na mesma camada ao mesmo tempo, o que você faz? Você soma elas. Soma. Então, o gradiente local da primeira camada aqui, ele que é a derivada da função de ativação, multiplicado pelas duas retropropagações. Aquela que vem da saída, então tu chama de epsilon de y, epsilon de h. Então, epsilon da saída e epsilon da recorrência. Tá? Quando você escolhe as letras, você não pensa na sonoridade das letras. Epsilon de y. Então, epsilon de y de t é o erro retropropagado da saída no instante t. É esse carinha aqui, ó. Que é V transposto esse carinha aqui. Né? O erro de H é o parâmetro transposto com quem? Calma aí, eu não cheguei lá ainda. Você está avançando com o negócio. Eu estou aqui, cara. Já está perguntando aqui. Vamos devagar. Entendeu esse? Então tá. Então, esse gradiente local, ele vai somar esse cara aqui com esse cara que vem de cá. Por enquanto eu não sei quem é, mas tem alguma coisa que está chegando lá. Pois é, mas você concorda comigo que se eu tenho uma conexão para lá, se eu desdobrei a rede, e eu tenho uma conexão de t para t+1, então na retropropagação eu vou ter um erro que vem de t+1 e chega em t, certo? Então, esse epsilon h de t, ele veio lá do pedaço da rede desdobrada correspondente ao item t-1 da sequência. Tá certo? Ele veio de lá. Quem ele é, a gente vai ver daqui a pouco. A atualização dos parâmetros, ela é a mesma coisa que a gente fazia sempre. Então, a atualização de parâmetros Bias é o próprio gradiente local. A atualização de parâmetros
das conexões é o gradiente local vezes a entrada, vezes essa parte da entrada. Então, na parte recorrente, eu pego justamente a entrada que veio de lá, né? Então, aqui, na verdade, é T-1, né? E a atualização de parâmetros U é o gradiente local vezes a entrada, que é o X. Beleza. E quem é a retropropagação agora? A retropropagação é a mesma coisa. É a matriz de conexão transposta vezes o gradiente local. Se você for pegar isso aqui e derivar tudo, que nem a gente fez lá na primeira aula, você vai achar isso. Não é o gradiente local? Sempre foi. É matriz de conexão vezes gradiente local. Então aqui também. Matriz de conexão vezes gradiente local. Tá? Só que a dinâmica do meu sistema tem que ser meio constante, né? Eu passo muito pequenininho. Senão, sei lá, tem um pico. Como é que vai propagar esse erro? É que esse erro veio lá da saída, né? Na verdade, olha aqui. O que está chegando aqui é o resultado desse com esse. Então, o gradiente local, ele junta o erro que vem da saída com o erro que vem do futuro do resto da sequência. Então, ele incorpora todo esse erro aqui e você retropropaga essa coisa. Mas eu entendi que você falou do pico. São muito parâmetros. É muito parâmetro. Não é muito parâmetro não, porque veja bem, é o mesmo W em todo instante de tempo é o mesmo W. Então você tem um compartilhamento de parâmetro aí. Tá certo? Você tem um compartilhamento de parâmetro. Para ajustar o W, você calcular, Ué, mas tudo isso aí não muda, né? Para você ajustar os parâmetros da rede, você tem que calcular a saída da rede. O que muda aqui é que antes, quando eu tinha 100 registros, eu passava os 100 registros numa passada só, tinha saída dos 100 registros, e na retropropagação eu retropropagava os 100 também numa tacada só. Aqui não vai dar. Aqui até eu posso fazer nessa parte da saída, mas o item seguinte da sequência ele depende do cálculo do item anterior. Beleza? Certo? Tem muita seta aí, tem seta para tudo quanto é lado nesse negócio. É possível ter algum erro aí também. Pera aí. Fala. Quando eu calculo, quando eu propago o erro para o instante anterior, eu já uso o dado. Quando você retropropaga, né? Isso, eu já uso o dado atualizado. Lógico que não, é igual no outro caso. No outro caso também não. No outro caso não. Ou se você está no modo online, né? No caso anterior, você sai, calcula a saída, volta tudo, com o mesmo W. Aí ajusta, aí vai de novo e volta. Entendeu? Então, esse W aqui que você está usando para retropropagar tem que ser o mesmo que você usou para calcular a saída. Porque está lá na derivada. Isso não é mágica, é a derivada. Se tu for lá e derivar, você vai ver que você tem que derivar aquele W. Quer dizer, a derivada que gera esse W, que é a derivada, né, a derivada da saída em relação ao valor de ativação, na verdade, né? Que é o DL vezes DH, né? Um dos componentes lá da regra da cadeia, ele vai dar o W, né? Então esse é o W que você usou para calcular a saída. Certo? Então, esse W não muda. Eu entendi a tua dúvida. Como tipo assim, você fazia aqui a primeira, aí depois na segunda já era outro W, na terceira já é outro W, né? Não, mas não é assim não. Você vai rodar o treco todo até o final, achou o erro lá, depois volta tudo até o final. Se for uma sequência, se for o que for. Se for um conjunto de uma sequência numérica, uma sequência de palavras. Tá?
EPSH, ele compara com o quê para eu achar esse erro? Por exemplo, o epsilon... Ele veio lá de algum canto, cara. Mas ele tem um início. Ele tem um início. Vamos lá, eu acho que é o próximo slide. O que acontece no início? Ora, o que acontece no início é que você não tem o EPSH de T mais 1. Então, o delta 1 do N, do último instante, ele é só o epsilon de Y. De N. O epsilon de Y de N. O erro retropropagado da saída no instante N. Beleza. É o nome completo desse jeito. Tá certo? Porque aqui não tem nada. Você não tem um EPSH de N mais 1. Você não tem ele. É como se o EPSH depois passasse a ser o epsilon Y. Bem? Não. De qualquer maneira, sempre vem os dois. Tá? No N-1 tem essa componente aqui e essa componente aqui. São duas componentes chegando ao mesmo tempo. Só que no último só tem uma. Por quê? Porque não tem a última. Não tem a outra componente. A outra componente é 0. No último, que na hora de retropropagar é o primeiro. Na volta. Isso. Então, esse epsilon de H que vai para o N-1, ele é calculado, olha aqui, tá aqui, ó. Ele é calculado com o gradiente local de N, que é calculado apenas com o epsilon de Y, de N, com o erro retropropagado da saída. O mesmo acontece, que eu acho que é o próximo lado, o mesmo acontece em casos em que você só tem a saída no final. Então você já não vai ter mais o epsilon de Y nas camadas intermediárias. Então o gradiente local ele é função só da parte retropropagada. Entendeu? Por exemplo, análise de sentimento. Com análise de sentimento, você vai falar a frase inteira e só vai ter o sentimento lá no final. Então você não tem um sentimento para cada palavra. Só tem um sentimento no final da frase. Certo? Então você vai fazer todo o processamento, achou o erro lá, e aí é com aquele ali que você retropropaga. Então, nesse caso aqui, o gradiente local, no instante t qualquer, ele é formado só pelo erro que chega da parte retropropagada. Certo? Beleza? Na verdade, esse cara aqui é o modelo completo, né? Modelo completo. Você vai apagar o que não for utilizado em cada situação. Então, na situação em que você está no último instante, você não tem a parte retropropagada. E no caso em que você só tem o erro no último instante, nos instantes anteriores você não tem o epsilon de Y. Certo? Ok. Bom. Aí, o que acontece? Aí tem um fenômeno que acontece aqui, que é o seguinte. Repara que, nesse caso aqui, que é o caso mais... Quer dizer, quando você desdobra essa rede, foi a pergunta que ele fez, todos os parâmetros são sempre os mesmos. Os parâmetros são sempre os mesmos. Todos os parâmetros são sempre os mesmos. Aí, o que vai acontecer? Então, pega esse caso aqui, ó, que é mais fácil de ver. Que o gradiente local é a função de ativação vezes o epsilon de H, de T. Aí o epsilon de H de T menos 1 é matriz de conexão transposta vezes gradiente local. O epsilon de T menos 2 vamos supor que essa função de ativação aqui seja função linear, só para simplificar a coisa. Então, o gradiente local é sempre o epsilon de H de T. Então, epsilon H de T é W vezes epsilon H de T menos 1. Epsilon H de T menos 1 é W vezes epsilon H de T. Epsilon H de T menos 2 é W vezes epsilon H de T menos 1. Epsilon H de T menos 3 é W vezes epsilon H de T menos 2, e assim sucessivamente.
Então, o que vai acontecer? O εh de 0 é W vezes 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 εh de N. Que é o que eu discuto nessa transparência aqui. Tá? Então, vamos supor que a função de ativação seja sempre 1, né? De forma que o ε de y é igual a 0 para todos os t menores do que n. Tá? E aí, num determinado conjunto de instantes, tá? Você vai ter esse cara multiplicado k vezes, né? Um determinado número de vezes, sei lá, n vezes. Né? E aí é o método da potência, né? Então, uma matriz elevado a um determinado expoente é igual, se você faz a decomposição em autovalores e autovetores dessa matriz, é igual a matriz de autovetores, matriz de autovalores elevado ao expoente vezes a matriz de autovetores. Certo? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: se essa matriz de autovalores aqui, se os autovalores são maiores do que 1, esse gradiente local vai explodir. Se esses autovalores aqui são menores do que 1, esse gradiente local vai para 0. Então, é o famoso vanish, né, desaparecimento do gradiente em rede recorrente. O que acaba acontecendo é que, se você tem uma sequência muito longa, na hora que você vai fazer a retropropagação, o erro retropropagado tende a 0. Ou vai explodir. Daí a dificuldade de se treinar redes recorrentes. Eu lembro que você falou numa aula que a solução disso era utilizar algo não supervisionado. Foi isso não? Foi a solução? Não, você está confundindo. Você tem o mesmo problema. Tem um problema semelhante. Tem um problema semelhante em redes muito longas, em rede com muitas camadas, em que você vai fazendo a retropropagação desse erro ao longo dessas camadas. Só que em redes muito longas, as camadas são diferentes e os pesos são diferentes. Aqui é mais complicado ainda, é mais grave ainda. Esse efeito, isso que você está falando aí, que seria o pré-treinamento não supervisionado, ele também acontece em redes com muitas camadas. Mas só que nas redes com muitas camadas, os pesos das camadas são diferentes em cada camada. Certo? Aqui é mais grave ainda. Por quê? Porque além, né, de ter muitas camadas, e aí realmente é muitos, porque eu estou falando do número de camadas aí, é o número de itens da sequência. Então, se estou falando de uma série temporal, isso pode ser 100, pode ser mais, né? Eu vou ter o mesmo peso. O mesmo peso. E o mesmo peso, na hora que você faz essa retropropagação muitas vezes, ele vai gerar esse problema aí. Hã? E como treina? Ah, garoto. Como treina? Bom, dá uma pulada nisso aqui. Se o problema da explosão do gradiente não é um problema muito sério. Porque o que... Não é que não seja muito sério, mas você tem uma maneira fácil de fazer. Se o gradiente ele explode, você determina ali um threshold, e se ele for maior do que esse threshold, você limita ele. Então, eles chamam isso de clipar o gradiente. Né? Então, ele consegue resolver o problema de clipar esse gradiente. Só que... quando você tem... quando ele tende para zero, ele não, esse tipo de problema vai sempre acontecer. Você não tem muita solução. Você pode tentar trabalhar com passos adaptativos nesse tipo de topologia. Certo? Diminuir o batch ajudaria. Diminuir o tamanho da sequência poderia ajudar. Que não é exatamente o batch, né? É o tamanho da sequência.
Então aqui ele diz aí coisas que podem fazer, né? Usar o momento, trabalhar melhor a inicialização. Mas na parte de gradiente que desaparece, o que vai ser a solução é utilizar outras topologias, que é essa LSTM e a GRU. Certo? Então a rede recorrente baunilha, ela tem esse problema. Ela pode não ter memória longa. Então, se você precisar de um negócio que a saída depende de uma coisa que está lá atrás, pode ser que ela não consiga. Tem um paper interessante do Benji, que eu acho que está mostrado aqui, que ele faz vários desses testes, uma rede bem simples. Bom, então, novamente voltando às dicas do grande Hinton. Então, o que você pode fazer para treinar bem uma rede neural? Usar a LSTM, né? Usar algumas saídas aí com a Hessiana. Essa EcoState também é interessante. Na verdade, essa EcoState é uma espécie de rede que você tem... Na verdade, você não treina a matriz de conexão, você tem uma rede de conexão, um conjunto de conexões muito grande que não são treinados, né? E acaba que meio que funciona. A questão de inicialização também é importante, né? Mas o que funciona mesmo é essa famosa rede LSTM. LSTM é a sigla para Long Short Term Memory, que a tradução em português são memórias longas de curto prazo, de curto termo, né? E, curiosamente, essa topologia foi proposta em 97. Né? É uma topologia para processamento de sequências, né? Lá em 97, bem antes de todo esse hype aí de redes profundas. Bom, o modelo que está aqui é um modelo, não é exatamente o modelo de 97, mas é um modelo que foi melhorado em 2000. Né? Então, qual a ideia? A ideia é que você, na verdade, vai criar uma topologia um pouco mais complexa, em que você tem um conjunto que ele chama de portas, onde cada porta funciona como se fosse um modelo de rede recorrente, uma camada de rede recorrente. Então, aqui sigma é a função de ativação, que normalmente é sigmoide. Então, você tem várias portas. Essa porta do esquecimento, a porta da entrada, depois você tem essa porta que chama de porta de porta a porta, e a porta de saída. É muita porta, né? E aí, bom, começa a ter novamente o problema da anotação. Seguindo a anotação, acho que está do livro. Então, a gente usa o índice aqui, o subscrito, para denotar qual é a variável que eu estou trabalhando aqui. Depois, você tem um estado de memória interno e tem a função de saída da ativação. O grande lance dessa topologia é esse estado de memória interno aqui. Para a gente tentar entender, é legal fazer um desenho, só que você vai na literatura e tem um monte de desenhos diferentes da mesma topologia. Alguns menos, alguns bastante enrolados. Bom, então a gente também fez um outro desenho que tenta representar esse cálculo de portas como se fosse um processamento vetorial. Então, na verdade, você tem uma entrada aqui, e essa entrada ela como se fosse, gera várias saídas. Tá? Gera uma saída F, uma saída I, uma saída G e uma saída O. Cada uma dessas saídas são produzidas por um conjunto de parâmetros diferentes em relação à mesma entrada, que é o vetor de ativação da camada anterior e o vetor de entrada. Observa que está tudo entrando aqui nesse retângulo cinza,
que representa, esse retângulo cinza representa esse processamento total aqui. Beleza? Então, esse F vai juntar aqui com o estado, vai produzir esse resultado aqui. Esses dois caras aqui vão juntar aqui e vão somar aqui. E isso aqui vai sair o vetor de estado. E esse vetor de estado vai passar por uma função de ativação tangente para gerar a saída do vetor de ativação do próximo instante. Então, na verdade, esses gates controlam, de certa forma, eles buscam controlar o pedaço da informação que é importante para você fazer o processamento. E a grande vantagem, na verdade, da rede LSTM é que ela gera um fluxo contínuo aqui para o cálculo do gradiente. Então, o cálculo do gradiente em relação ao estado interno de memória ele não é retropropagado por aquele parâmetro, ele passa direto pela camada, de forma que ele não perde, ele não desaparece para sequências muito longas. Então, essa rede, essa topologia, ela consegue um melhor resultado quando você precisa de uma memória mais longa. Na verdade, no final das contas, o pessoal usa esse tipo de topologia direto para processamento de sequência com redes neurais. Ele passa direto, como é que eu atualizo o peso? Legal? Ele passa direto por essa camada. Isso, ele passa direto, mas ele vem para cá, Então, além de ter o fluxo... Porque, lembra, essa caixinha aqui, ela está representando uma caixinha... Está representando uma camada dessa rede aqui, ó. É como se fosse uma camada dessa aqui. Certo? Ok. Então, é como se você pegasse essa camada aqui e mudasse por aquela lá. Só que, além disso aqui, ele tem um outro gradiente que passa aqui direto. Tá certo? E que vai, se você fizer as contas, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas se você quiser, a gente pode indicar a referência que tem essa conta. Ele vai impactar aqui também, né? Na verdade, ele passa direto, mas ele é usado aqui para o ajuste desses parâmetros aqui também. O que acontece é que ele não é, na retropropagação, ele não é multiplicado por nada. O que entra, sai. Entendeu? Só é utilizado para atualizar o peso. Isso. Então, esse epsilon que vem daqui, de repente, vai zerar, mas esse aqui vai continuar sendo, nos itens anteriores, vai continuar sendo ativo. Beleza? Bom, posteriormente surgiram algumas variantes. Então, uma das variantes muito conhecida é essa GRU, que é chamada de unidade recorrente com porta, ou porteada. Como é que é? Gated com porta. Então, ela não tem essa variável de memória interna, tá? Mas também tem essa ideia de gate e, na verdade, ela vai fazer a atualização de espaços, né? Uma parte em função do estado anterior e uma outra parte em função dessa combinação realizada com as portas aqui. Então, no paper original, ele mostra que isso funciona melhor do que a LSTM. Depois tem um outro artigo interessante que explora uma grande variedade de topologias, né? Em alguns tipos de problema. Então, esse TIMID, se não me engano, é reconhecimento de fala. Tem mais dois outros problemas benchmarks de processamento de sequência. Bom, o que esse resultado mostra é que
em muitos casos, a redezinha vanilla não faz feio, não. Né? Certo? Em relação a todas essas variantes que estão descritas ali no paper. Aí tem que pegar lá o paper para ver os detalhes desses modelos. Mas o modelo LSTM padrão, né, ele tem um bom resultado numa grande variedade de testes benchmarks. Aqui é uma outra exploração que trabalha diferentes variantes em relação à LSTM e à GRU. Né? Então, ele propõe essas 3 variantes aqui, Multi 1, Multi 2, Multi 3, que são variações sobre o mesmo tema, né? Combinações diferentes dessas diferentes portas. Né? E aí, em alguns casos, ele tem bom resultado com essas variantes, em outros casos, o LSTM continua sendo um bom resultado. Então, a conclusão é que, basicamente, é aquela história, né? Não tem muito almoço grátis. Né? Então, se você tiver um problema que você tem que tratar, é interessante trabalhar diferentes topologias e testar diferentes topologias e ver realmente aquela que vai ter o melhor resultado. Porque, além dessa questão da topologia em si, você tem os hiperparâmetros da topologia. Quantos estados, quantas camadas, quanto isso, quanto aquilo, que também tem uma influência importante no resultado. Então, basicamente a mesma conclusão que se tem quando a gente vai abordar um problema qualquer usando modelos regionais. Né? Você tem várias topologias, qual que é melhor? Né? Em princípio não dá para saber, testa todas e vê qual é o melhor resultado. Beleza? Ok. Então a gente fica por aqui. Semana que vem a aplicação dessas redes recorrentes em processamento de sequência, aplicações de processamento de linguagem natural, e aí a gente vai dizer como que transforma um número, como transforma uma palavra em número. Verdade, dando um spoiler aqui, na verdade você vai transformar a palavra num vetor de número. É o famoso word-to-back. O problema é que essa é uma área que está evoluindo muito e você tem vários outros modelos hoje bastante que tem um desempenho muito bom. Né? Então vamos ver se a gente consegue melhorar aí. Do ano passado para cá já surgiram várias coisas bem relevantes. Beleza?